Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa segunda aula do Programa de Ação Emergencial, o PAI, em formato remoto. Agradeço a todos que estão acompanhando essa gravação, você que está assistindo essa gravação agora também agradeço. A gente tem feito aí um misto, de aulas teóricas e aulas práticas, no formato presencial, mas vamos manter também essas aulas aqui no nosso canal no YouTube, justamente para que os alunos futuramente possam revisar e buscar essas matérias, se for o caso. Falando especificamente sobre o PAI, ele é um programa de ação emergencial, no qual ele contempla todas as necessidades de uma empresa em um eventual sinistro, em eventual incêndio, em um eventual acidente de características naturais, seja vendaval, inundações, rompimento de barragens, como a gente teve o caso lá de Mariana e de Brumadinho. Deve existir um programa de ação emergencial para toda e qualquer situação adversa, e de alto impacto e danos, altos danos e impactos em uma empresa. Falando especificamente sobre o programa de ação emergencial, a gente precisa compreender que ela é uma necessidade, ele é obrigatório. Assim como o PPRA, o PCMSO, o LTCAT, a análise ergonômica do trabalho, todos os outros documentos que a gente já abordou, o PAI também é um documento obrigatório. A gente conhece o PAI, conhece aí o Programa de Ação Emergencial, e ele tem uma prerrogativa de obrigação nas NRs, especificamente na NR 22, que fala sobre mineração, mas nós também temos uma obrigatoriedade de acordo com a instrução técnica número 17, do Corpo de Bombeiro, que vai falar ali sobre a brigada de incêndio, e vai falar também sobre ações emergenciais, o gerenciamento de emergências, que é uma forma da gente incluir um programa de ação emergencial. As etapas de elaboração do PAI, elas passam necessariamente por aspectos de natureza preventiva, abordando, obviamente, tudo o que ocorre na empresa de modo interno, ainda com instruções de segurança precisas, sistemáticas e sequenciais. Falando de uma instrução de segurança do PAI, uma delas aí que a gente vai abordar nesse momento é o abandono de área. O abandono de área é basicamente retirar as pessoas daquele ambiente, numa situação de sinistro, numa situação de incêndio, numa situação de inundação, retirar aqueles trabalhadores de modo seguro, de maneira eficaz, de modo rápido, onde não haja ali a necessidade de pessoas sendo retiradas uma a uma. Então, abandono de área ou abandono, simplesmente a parte de abandono, é basicamente utilizar uma rota de fuga elaborada previamente para que seja retirado todos os trabalhadores de modo seguro. Falando sobre a organização interna, vamos lembrar que a gente já viu isso da população fixa e população flutuante. A população fixa no estabelecimento são os trabalhadores que ali permanecem, são os trabalhadores que, por mais que sejam terceirizados, possam permanecer naquela empresa durante determinados dias, períodos, Vamos pegar uma empresa aí que, por exemplo, tem seus 100 funcionários e tem ainda mais 6 pessoas da limpeza, 6 pessoas ali que trabalham na manutenção daquela empresa. Então, a população fixa será de 106 pessoas, somando sempre os trabalhadores, mais a população que, por mais sejam terceirizados, permanecem com certa regularidade, geralmente 5 dias por semana, totalizando ali 8 horas de trabalho por dia. Então, essa população é chamada de população fixa. E nós temos também a população flutuante, que a gente falou sobre na primeira aula, mas geralmente são as pessoas que têm interação com aquela empresa, elas entram ali naquela empresa, permanecem algumas horas e saem. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação hipotética aqui, um shopping, nós temos um shopping aqui na nossa cidade, que as pessoas que trabalham naquele shopping são chamadas de população fixa. E as pessoas que vão visitar são as pessoas são chamadas aí da população flutuante. Há uma interação com a população fixa, porém a população visitante, o pessoal que vai ali somente de final de semana, geralmente não vai com certa regularidade, tem um distanciamento maior, não tem a frequência maior, por isso ela é chamada de população flutuante. O programa de ação emergencial deve se preocupar tanto com a população fixa como com a população flutuante.
E ainda, né, nós temos ações de segurança precisas, sistemáticas e sequenciais, para que na operação do PAI, né, ela tenha uma certa operacionalidade, para que qualquer situação de emergência seja instalado um alerta, e esse alerta vai gerar uma série de eventos. Então, vamos imaginar numa situação de um incêndio, haverá certamente, né, que ser acionado ali a brigada. Essa brigada, geralmente, ela pode ser acionada através de um alarme, né, ser tocado o alarme ali daquele estabelecimento. Essa brigada vai chegar para fazer a contenção e investigação de uma causa de um incêndio, né, de um princípio de um incêndio, e vai tentar extingui-lo, né, ou deixá-lo ali que ele não ganhe uma certa proporção até a chegada do corpo de bombeiro. A brigada de incêndio, ela não atua no combate ao incêndio, mas ela atua especificamente nos princípios de incêndio, nos princípios de fogo. Por isso que uma brigada de incêndio ela deve estar bem treinada, deve ter bem paramentada e ter os seus instrumentos para trabalhar naquele dia a dia ou necessariamente naquela situação de emergência. A partir do momento que começa ali um incêndio, haverá certamente aglomeração de pessoas, haverá situações de pânico, pessoas querendo sair daquele ambiente de modo rápido, né, de maneira descontrolada, de maneira a não obedecer certas regras, e aí aparece o pessoal responsável pelo abandono de área. O pessoal responsável pelo abandono de área deve informar, né, manter linhas, manter filas, para que haja uma saída específica de uma rota de fuga, preferência totalmente distante do local do sinistro, do local do incêndio. E a gente tem que ter também uma terceira etapa, que é o pessoal que vai atuar nos primeiros socorros. Nesse primeiro momento, quem nunca viu um fogo, quem nunca presenciou com uma situação de incêndio, vai apresentar situações de desmaio, pode apresentar situações de hemorragia, né, se for o caso, se a pessoa tiver algum trauma, pode apresentar também situações ali que a pessoa ela simplesmente vai entrar em choque, né, ela vai ficar praticamente paralisada, né, porque ela vai receber uma carga emocional tão grande que eu preciso que outra pessoa faça a retirada dessa vítima, né, nesse momento ela já é chamada de vítima porque ela é tratada ali como uma vítima, especificamente porque ela não soube o que fazer numa situação de incêndio ou de um acidente, e o pessoal da brigada de incêndio, né, vai combater o incêndio, o abandono de área vai fazer, através da rota de fuga, a retirada dos trabalhadores, e o primeiro socorros vai ofertar técnicas e manobras através de métodos validados, né, instruções satisfatórias relacionadas aos primeiros socorros. Não é para uma pessoa desmaiou que eu tenho que simplesmente pegar ela nos braços e sair levantando, carregando ela. Eu tenho que, obviamente, ter um equipamento para fazer essa retirada, né? E se for o caso, especificamente, acionar ali Corpo de Bombeiro e SAMU, né? Ou SAMU para atuar nas situações de primeiros socorros. A brigada, então, ela pode ser dividida, né? E subdividida nessas partes, e é o que a gente vai trabalhar com vocês ao longo dessas aulas. Primeiramente, eu preciso trazer algumas definições, né? Toda vez que a gente falar sobre acidente no ambiente de segurança do trabalho, vocês devem lembrar que são os acidentes de trabalho, eles são eventos que ocorrem de modo não programado, né? De modo que imprevisível. O acidente de trabalho não avisa o trabalhador que ele vai acontecer. E no caso da ação emergencial, exatamente a mesma coisa. Apresenta-se indícios, apresenta-se situações típicas, né, de uma ação emergencial. Entretanto, o acidente ele só é definido, né, através de uma sequência de eventos que não são planejados e geram como uma consequência perda de danos. A gente vai falar especificamente quais são esses danos, que são divididos em três, né, perdas humanas, as perdas ambientais e os danos materiais, que são os menos importantes, né, a perda humana ela sempre vai ser a maior. O alerta, né, então, é o estado anterior a um desastre. Toda vez que a gente fala sobre um acidente, vamos imaginar que toda vez que a gente que antecede ali um acidente, a gente ouve, no caso do trânsito, uma freada brusca, uma buzina. Esse já gera um estado de alerta a todos que estão ali
próximos ao evento, né? Não necessariamente você precisa estar envolvido ao acidente, mas se você ouve uma freada, ouve alguma buzina, alguma pessoa gritando ali, com gritos de pânico, né? Já entra no estado de alerta a todos os membros que vão atuar no programa de ação emergencial. O estado anterior da ocorrência de um desastre declara também, de certa forma, né, quais são as tomadas de decisão, as precauções específicas, devido aí uma possível, né, uma provável, né, provável e próxima ocorrência de um evento destrutivo. Então, no caso do incêndio, pessoal, por mais que a gente utilize, né, o fogo dentro de casa, a gente sabe que ele não faz um barulho específico, mas no caso do incêndio, ele gera uma queima grande de material. Essa queima grande de material vai emitir sim um certo ruído, e aí o brigadista que vai atuar com a brigada de incêndio especificamente, ele vai interpretar esse som, né, e certamente vai perceber a aumento da temperatura, pessoas gritando, e ele deve ir lá acionar a brigada de incêndio para um combate. No caso de abandono de área, geralmente está associado também a gritos, pessoas correndo, pessoas até sendo pisoteadas, né? Porque infelizmente ninguém para olhar para outra pessoa, todo mundo numa situação de emergência quer olhar para o próprio umbigo, né? E a brigada de incêndio aqui que vai atuar no combate a incêndio, vai ter também pessoas responsáveis pelo abandono de área. Então, essa pessoa deve ser a responsável por quantificar, né, e contar a quantidade de trabalhadores da população fixa ou as pessoas que estão ali também na população flutuante e assegurá-la a retirada dessas pessoas de maneira rápida e eficaz. E por último, nós temos também aí o pessoal do primeiro socorros que vai atuar certamente em virtude de algum acidente, de algum trauma específico. Todos os danos que a gente vê também aqui nas definições são relacionados à intensidade das perdas humanas, materiais e ambientais. Vamos lembrar, primeiramente, né, que o dano material ele é o menos relevante, né? Entretanto, obviamente que a gente tem que protegê-lo, né, e mantê-lo de modo adequado e seguro para que acabe aquele sinistro, para que acabe aquela emergência e os danos materiais sejam os menores possíveis. Nós temos na sequência o dano ambiental, que o ambiental ele pode ser dividido em danos ambientais reversíveis e irreversíveis. Nós tivemos um dano ambiental na nossa cidade recentemente, que foi a queima de um parque, né? E obviamente que aquilo foi um incêndio criminoso, né? E vai ser investigado e punido, né, com o rigor da lei, né? E eu espero que isso ocorra logo, né? Esse dano ambiental, né, neste caso, ele é reversível, né? Inclusive, começou essa semana, né, a plantação ali de novas mudas de árvores para que elas tentem voltar ali, brigar contra a própria natureza para que se volte ao seu estado natural. É óbvio que isso vai demorar dias, meses, anos, né, para que volte a uma eventual normalidade. Então, o dano ambiental é dividido em características reversíveis e nós temos as irreversíveis. No caso do incêndio, ele pode provocar danos irreversíveis, né? Entretanto, nós temos também situações de inundação, né? Nós tivemos o caso do rompimento da barragem de Mariana e depois em Brumadinho, que houve uma inundação de dejetos de uma mineração. Então, esses dejetos de mineração, eles em contato com o solo, não permitem o reaproveitamento do solo através de plantas ou de árvores e, consequentemente, de vegetais, frutas e entre outros, né? As vidas terrestres, né, as vidas animais também que estavam ali, elas foram ceifadas, né? Não tem como retornar um indivíduo, né, ou um animal à vida. Então, isso gera uma característica ambiental irreversível, né? Obviamente que a natureza vai exercer seu papel, mas nós estamos falando aí de 50, 80, 100 anos para que volte a um estado de normalidade. Afinal de contas, houve uma contaminação do solo, como aconteceu também o vazamento de óleo, né, nas praias do Nordeste. Então, há um dano irreversível. Por mais que seja retirada as manchas de óleo, seja retirado aquele material químico,
houve danos ambientais, houve morte de animais e houve a contaminação daquela água. A gente sabe que o oceano é imenso, né, pela quantidade pequena, vamos falar assim, de barril de óleo que foi despejado ali. Mas naquele momento houve um dano irreversível todo aquele meio ambiente. E falando ainda sobre as perdas humanas, vamos deixar especificamente sobre as perdas humanas, que qualquer acidente onde há retirada de vida, né, a gente até fala sobre isso no primeiro socorros, que é muito irônico, né, a vida humana, porque basicamente nós somos compostos de matéria, né, nós temos os ossos, nós temos os músculos, a pele, né, e ainda nós temos um sopro divino, né, que aí dependendo da espiritualidade, religião de cada um, né, vai associar também aí ao espírito, né, ou à alma do indivíduo, né, e esse sopro divino que é abordado lá em Gênesis, na Bíblia, por exemplo, quando a pessoa ela deixa de ter essa alma, essa espiritualidade, não tem muito o que ser feito, né, não tem o que fazer com aquela pessoa. Entretanto, né, é papel da brigada, é papel do corpo de bombeiro e a missão primária do corpo de bombeiro buscar as vítimas até o final do sinistro, né? Por mais que, já passou incêndio, apagou, beleza, mas está faltando uma pessoa. Não existe nada mais indigno para uma família, né, fazer o enterro sem a presença daquela pessoa, né? Então, por mais que a gente saiba lá que o evento em Brumadinho, né, aconteceu em 2019, em janeiro, já faz mais de um ano, existem ainda bombeiros na busca de vítimas, né, de corpos de vítimas que já provavelmente estão em estado de alto estado de decomposição, mas a perda humana é necessária, né, ser suprida através de um encerramento, né? Esse encerramento ele é visto aí de uma maneira cultural como um velório e um enterro na sequência. A perda humana ela é a maior de todas, né, a maior de todas as perdas que a gente pode observar. Porém, né, percebam que toda vez que a gente falar sobre primeiros socorros, brigada de incêndio ou abandono de área, a primeira vida que deve ser prevenida é a vida do profissional socorrista, do profissional que vai atuar numa ação emergencial. E muita gente acredita que a gente já está sendo até meio individualista nesse momento. Mas é que se a pessoa que atua com primeiros socorros for atender uma vítima e ela for se contaminar ali ou, consequentemente, respirar um líquido, né, ou uma fumaça, e se tornar uma outra vítima, aquela pessoa que conhece primeiros socorros, ela acaba se tornando uma outra vítima. Então, nós teremos duas vítimas de um desastre. No abandono de área, por exemplo, se a pessoa que vai organizar ali a rota de fuga, se essa pessoa não tiver ali o pulso firme, não conseguir organizar as pessoas, montar uma rota de fuga adequada, ela certamente vai acabar deixando alguém para trás, né? E por isso que a gente usa uma técnica aí de segurar na roupa das pessoas ou no braço das pessoas e andar em fila indiana durante o abandono de área. E nós temos também o pessoal aí que vai atuar especificamente na brigada de incêndio, no combate a incêndio, que ele também vai ter que, obviamente, primar pela sua vida, né? Ele deve assegurar a sua vida ali em contato com o incêndio, para que não haja mais uma vítima que, consequentemente, gere um sinistro ainda maior. Então, tanto as perdas humanas, materiais e ambientais, elas são relacionadas à intensidade das pessoas, comunidades, instalações, instituições e o ecossistema de um modo geral, como consequência de um desastre. Então, vamos lembrar aí daquela cena típica, né, lá do acidente em Brumadinho, onde o rompimento de uma barragem, tinham pessoas ali na barragem, né, em cima da barragem, fazendo o fechamento ali, tentando fechar pequenas aberturas que foram abertas, provavelmente já uma instrução, né, um indício que haveria um rompimento. Então, a empresa ela foi negligente, ela foi imprudente, houve muita imperícia daquela empresa em manter pessoas abaixo do nível da barragem, né, dentro de um escritório, dentro de um refeitório, e não tinha horário pior para acontecer, né, aquele rompimento daquela barragem que ocorreu próximo ali ao horário de almoço, cheio de pessoas dentro daquele refeitório.
Lembrando, pessoal, que toda vez que a gente fala sobre uma ação emergencial, eu estou sempre potencializando ao máximo, né? Mas um pequeno incêndio já é uma ação emergencial e é uma ação que a gente deve ter pessoas envolvidas para eliminar o combate a incêndio, né? O princípio de incêndio, retirar as vítimas ali com segurança, né? Com técnicas de primeiro socorro, técnicas de primeiros socorros e também pessoas que estão realizando o abandono de área através de uma rota de fuga, especificamente para que haja uma proteção de todos os envolvidos. Então, as definições aqui serão, os danos vão ser classificados em três, né? O dano material, o dano ambiental e as perdas humanas, que podem ser considerados também como danos humanos, né? Que serão subdivididas em três áreas aqui. O dano material, eles são aqueles que ocorrem na propriedade pública ou privada, como destruição ou danificação de habitações, colégios, instalações de saúde e outros, né? Vou imaginar aqui, ó, essa aqui é uma imagem, né, de Mariana, né, antes do rompimento da barragem, né, que pediram ali, olha, por a sua segurança, né, ao ouvir a sirene, evacue a área. E, ironicamente, né, essa placa ela está aqui à frente de um estabelecimento comercial. E para quem não se lembra, né, para não se recorda, a tragédia em Mariana não houve rompimento, né, não houve sirene antes do rompimento da barragem, porque a sirene estava desligada, ela estava em manutenção já há alguns meses, né? Então a população que ficou ali aguardando, né, a sirene, quando percebeu já era tarde demais, não tinha o que ser feito, não tinha como recolher seus familiares, entrar dentro de um carro e sair, né? Então, se alguém buscar aí na internet essas imagens, vão lembrar ali que muitas pessoas ficaram ilhadas, né? Ficaram em cima das suas casas, em cima dos seus carros, os carros ficaram em cima das residências, porque veio uma onda de lama e acabou cobrindo as pessoas ali. Houve mortos, né? Mas houve muito mais sobreviventes do que do que do que mortos, né? Então foi ainda uma situação grave, obviamente, né? Mas naturalmente foi um acidente grave, né? Então, quando a gente fala sobre acidente, for fazer uma comparação, né, entre Mariana e Brumadinho, Mariana foi um pouco menor, né, que aconteceu em 2015, em Minas Gerais, se eu não me engano. Houve ali basicamente uma ruptura, né, dessa barragem também, ligada a uma empresa, uma mineradora Samarco, né, e a barragem, chamada Barragem do Fundão, ela acabou rompendo e acabou ali levando praticamente ali a morte de 19 pessoas, né, tinha mais ou menos 40 milhões de resíduos dentro de uma barragem, matando 19 pessoas, houve mais sobreviventes. Em compensação, essa outra foto que a gente está vendo aqui, eu estou dando um êxito maior na área da mineração, justamente porque o pai ele é citado especificamente na NR22, né, que fala sobre mineração. A tragédia de Brumadinho, ela ocorreu no ano de 2019, porém, né, nós temos aí algo em torno de mais de 200 vítimas, né, que faleceram, até o presente momento, né, 270 vítimas, se eu não me engano, né, e ainda há 11 pessoas que estão desaparecidas, né, e sinto muito informar, né, mas na verdade são 15 pessoas parece desaparecidas. Até o momento, né, mais de um ano depois, né, não tem como ser encontrada essa vítima, não foi encontrada essas vítimas, não estão certamente, acreditas, né, pelo menos o entendimento aí, por mais que a gente queira agir de maneira correta com os familiares, né, e toda a população que atuou ali nos resgates, muito provavelmente essas vítimas já estão em óbito, né, já estão falecidas em virtude da proporção do acidente. E percebam que o dano material aqui no caso, né, está mostrando uma escola, né, está escrito aqui tinha uma escola. E percebam que há uma devastação por onde passou os rejeitos, né? Levando casa, levando árvores, levando, consequentemente, todo o ecossistema presente
naquele ambiente. Então, o dano material, né, vou falar especificamente sobre a escola aqui, tinha carteiras, tinha lousa, tem a lousa aqui ainda permaneceu, né, a parede ficou em pé, mas certamente houve um dano material naquela cidade, né, então foi uma proporção muito maior ainda do que Mariana. Tá? Na sequência, nós temos o dano ambiental, trazendo aqui uma foto novamente de Brumadinho, né? Percebam o ecossistema, né? Específico do ambiente, né? Ocasionou uma degradação, né, de toda a natureza, que pode ser reversível, né, ou irreversível. Nesse caso específico, pessoal, eu estou falando de um dano ambiental irreversível, tá bem? Por que, Conrado? Por que irreversível? Porque há rejeitos de materiais de mineração que tiveram contato com o solo, que era rico, né, em materiais, em diversos materiais específicos, né, e naturalmente agradáveis ali para a vegetação e para os animais. Houve danos ambientais, né, de uma característica com contato de minério no solo, então esse solo ele acaba se tornando um ambiente tóxico para todo e qualquer animal, né, e sem sombra de dúvida ainda, né, a gente está falando aí de uma irreversibilidade, né, uma característica irreversível de praticamente aí anos, né, para se voltar a um estado normal, tá bem? Então, como a gente falou sobre os danos ambientais podem ser subdivididos, né, em reversíveis e irreversíveis, nesse caso específico aqui, irreversível. Num caso de um incêndio, por exemplo, né, dependendo da característica do dano, do incêndio específico, deve ser feita uma vistoria, né, por um profissional habilitado ali, um engenheiro, ou um arquiteto, para conhecer as estruturas, observar as estruturas e ver se ela pode, né, ser reformada, se ela pode ser feito ali uma certa reparação. Entretanto, o incêndio, né, ele pode gerar um deslocamento de massas de gases, né, e essas massas de gases elas vão danificar as estruturas físicas, né, as estruturas do cimento, por exemplo. Então, o cimento ele vai se naturalmente esfarelar, né, de um modo mais rápido, né, e ele não vai conseguir ser aproveitado. Então, na característica lá do dano ambiente, no dano material ainda, né, eu preciso, na sequência, observar, né, se for um incêndio, se eu consigo reaproveitar no dano material. Se não, né, haverá um dano ambiental, porque vai precisar de uma demolição daquele prédio, vai precisar retirar pessoas que, se porventura estiverem em volta daquele prédio, para que haja um reaproveitamento, né, desse local, simplesmente do terreno ali, do ambiente, mas toda a parte do concreto, toda a parte vai se tornar do prédio, vai se tornar basicamente um entulho, né, e não vai ter serventia mais alguma para aquele prédio, né? Então vai gerar mais um dano ambiental devido à sua demolição. E as perdas humanas, né, que são mortos, feridos graves, feridos leves, enfermos, mutilados, né, desalojados, desabrigados, deslocados e carentes de águas e de alimentos, e ainda os desaparecidos, né? Estou mostrando aqui uma imagem das buscas ainda lá em Brumadinho, né? E as vítimas aqui do lado na cidade de Mariana, né, que foram enterradas no próprio local onde aconteceu os desastres, porque não tinha tinham pessoas que não tinham local, né, para fazer esses enterros, né? Então, quando a gente fala sobre as perdas humanas, que é a perda natural aí do sopro da vida, né, em uma situação hipotética aí, eu citei até em outra aula, que o indivíduo, quando ele passa por um afogamento, por exemplo, as pessoas podem encontrar ele lá no corpo, né, retirarem a água, colocarem no hospital, entrarem com soro, né, para superaquecer ali o sangue, né, o sangue pode voltar a circular, mas pode ter um dano neurológico, né, então essa pessoa, ela perde naturalmente a sua vida, né, haverá simplesmente ali um batimento cardíaco, um funcionamento do cérebro,
mas alguns órgãos vão deixar de ter um funcionamento pleno. Então, já é uma perda, é caracterizada uma perda humana também, quando há um indivíduo que é um ferido grave, né, provocado por um acidente desses. Nós temos casos de feridos leves, que é um gerar um afastamento, né, os enfermos, mutilados, desalojados, né, desabrigados, ou deslocados ainda. Os carentes de água, né, imaginem vocês aqui, a gente está vendo tanta água, né, junto com os rejeitos, mas são impróprias para o consumo humano, assim como os alimentos que porventura forem encontrados aqui nessa região. Se amanhã, por exemplo, essa árvore aqui despejar uma semente, essa semente der uma árvore, der fruto, o fruto, se a gente for fazer uma investigação microbiológica ou toxicológica, haverá ali naquele fruto rejeitos de minerais. E se ele for consumido por um humano, né, ou por um ser vivo, né, envolvendo até os animais ali, certamente haverá um dano digestório, né, por causa desse consumo desses alimentos. Então, essa perda humana também ela é característica como a pior das perdas no caso de uma ação emergencial. Agradeço a todos essa aula, né? Foi uma aula um pouco mais rápida, aí justamente para a gente abordar os conceitos de perdas, né? E as etapas de elaboração da própria ação emergencial. Agradeço a todos que acompanharam essa gravação, que estão assistindo também. Fico à disposição aqui no grupo do WhatsApp e também deixo o meu e-mail para que a gente possa interagir também e tirar algumas dúvidas. Obrigado, até breve, até a próxima aula.